Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final. Se você gostar, entre aqui no canal e conhece os outros vídeos que já tem por aqui com diversos temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Então entra e conhece as playlists com vários temas diferentes. E se você não encontrar aquilo que você está buscando, deixe nos comentários a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. A sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Então nos ajude a fazer o Diário da Vida, agregando valor, agregando conhecimento, deixando a sua sugestão de conteúdo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses temas curiosos que tem por aqui. E hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse na visão espírita. O que será que o espiritismo tem a dizer, a explicar sobre o Apocalipse? Qual será que é a visão espírita sobre esse tema? Você já se perguntou sobre isso? Já conhece esse assunto, esse tema? Vamos saber mais sobre isso neste vídeo de hoje. Então, me acompanhe até o final. Depois você deixa o seu comentário, a sua sugestão para outros vídeos. Então vamos saber mais sobre a visão espírita do Apocalipse. O livro do Apocalipse também é chamado de Livro da Revelação ou Livro do Apocalipse de João. É um livro da Bíblia, que é um livro sagrado do cristianismo, do catolicismo. A palavra Apocalipse, ela tem o significado de revelação, revelação profética, véu, ação de descobrir. Também significa qualquer acontecimento catastrófico. É geralmente relativo ao fim do mundo ou à extinção da humanidade, em algumas explicações. É o último livro do Novo Testamento, que trata das revelações que Deus fez a São João Evangelista e anuncia a vitória de Cristo e de sua igreja sobre os seus perseguidores. A doutrina espírita esclarece alguns conceitos sobre o Apocalipse. O Espírito Emmanuel relatou, através da psicografia de Chico Xavier, que o fim do mundo será um fato marcante, que fará a Terra passar de um mundo de provas e expiações para a regeneração. À luz da doutrina espírita, este final dos tempos, na verdade, se refere ao término do ciclo planetário, que é chamado de provas e expiações. É conhecido através de algumas obras básicas do Allan Kardec, que os mundos possuem uma gradação evolutiva, iniciando a sua caminhada nos primeiros estágios, chamados de mundos primitivos, e concluindo ao atingir o estágio evolutivo de mundos celestes. A Terra está apenas no segundo estágio dessa cadeia evolutiva, em transição para o terceiro, que é esse mundo de regeneração, ou seja, ainda distante de terminar a sua jornada. Então, para o Espiritismo, esse Apocalipse seria o final deste mundo de provas e expiações e a transição para o novo mundo de regeneração, que é mais um ciclo do planeta Terra. Eu falo bem, explico muito bem sobre essa transição planetária no vídeo que já tem aqui no canal sobre a pandemia do Covid-19 e a relação dela com a transição planetária.
Então já está tudo bem explicado lá sobre as previsões do Chico Xavier, a explicação espírita sobre esse assunto, explicação da espiritualidade, dos espíritos evoluídos, dos médiuns, uma explicação sobre a transição planetária, o que seria isso, como, onde, quando aconteceria e o que tem a ver com a pandemia do Covid-19. Se você quer saber mais sobre esse assunto, depois que você assistir esse vídeo, você entra aqui e procura o vídeo da pandemia e está bem explicado lá sobre a transição planetária. Também tem mais um outro vídeo sobre uma reflexão, né? Um convite à reflexão que fala sobre despertar a consciência em época de transição. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição deste vídeo, para você clicar no link e ir direto lá no vídeo que você quer assistir. E eu te aconselho a assistir porque são vídeos bem explicativos que te chamam realmente a refletir sobre esse assunto. E nesse vídeo de hoje, então, nós estamos falando sobre o Apocalipse, que na visão espírita seria essa transição, né? O final de uma era do mundo de provas e expiações e o início de uma nova era do planeta Terra, que seria esse novo mundo de regeneração. E nós estaríamos já vivendo essa fase de transição, onde acaba um ciclo e começa o outro. Allan Kardec esclarece que, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que se habitam. Há dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Substituí-lo-ão espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo, pelos caracteres que lhes são característicos. As bibliografias, elas trazem essa explicação sobre essa transição planetária, como que se daria. E nelas vem essa questão de que a Terra será um lugar habitado apenas por pessoas boas, apenas o bem reinará sobre a Terra, nesse novo mundo de regeneração. E essas pessoas que praticam o mal, que não são do lado do bem, elas serão retiradas do planeta. Há muitas explicações de como que isso se dará, muitas teorias de como que vai acontecer isso. Mas se a gente começa a pensar sobre isso, percebemos que isso vem já acontecendo de tempos em tempos. Por exemplo, quando acontece um desastre ambiental, um deslizamento, um desmoronamento, chuvas fortes, terremotos, tsunamis, todas essas catástrofes naturais que acabam ceifando muitas vidas. Muitas pessoas acabam desencarnando
devido a essas catástrofes. Tem também acidentes de avião, quando um avião cai, quantas dezenas de pessoas que acabam desencarnando. As doenças como a pandemia, quantas milhares de pessoas que desencarnaram devido a uma doença. Então, essa também poderíamos considerar como alternativas de pessoas que estão sendo retiradas do planeta Terra. Os espíritos, através da psicografia de Divaldo Franco, eles detalham esse momento planetário que vivemos, onde dizem: vive-se na Terra o momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alternando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação que se encontra, insista no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 8 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Então também pode acontecer das pessoas despertarem sentimentos bons com algumas coisas que acontecem, como na pandemia, né? Um exemplo que eu já dei em vários vídeos por aqui, que a pandemia, um dos motivos dela ter surgido era com o objetivo de despertar nas pessoas lições de humanidade, de solidariedade, como de fato nós vimos acontecer, de pessoas que se uniram para ajudar outras pessoas que acabaram passando por grandes necessidades durante o período da pandemia. Então, essa também é uma forma da evolução do planeta, a evolução que começa nas pessoas, quando elas mudam os seus sentimentos, a forma de ver as coisas e acabam despertando para bons sentimentos, para o lado do bem, de fazer o bem, de aprender coisas boas com algumas coisas que acontecem na vida das pessoas. Tem muitos vídeos aqui no canal falando sobre isso, que são verdadeiros convites à reflexão. E eu vou deixar o link deles aqui na descrição deste vídeo para você conferir. Se você ainda não assistiu, eu te convido a ver esses vídeos, que é sempre um chamado para refletir sobre algumas coisas que talvez antes você nem percebia. E pensar por outro lado pode encontrar muitas respostas para muitos questionamentos. Então, muitas coisas podem acontecer como um chamado para as pessoas melhorarem e seguirem um caminho melhor, um caminho mais do bem em suas vidas. Sempre há tempo de mudança, sempre há tempo do melhoramento moral das pessoas. Então, o Espiritismo ele esclarece que o planeta ele não vai ser destruído na sua forma física, mas que sofrerá uma mudança em sua psicosfera, que significa a atmosfera psíquica, ou seja, é um campo de emanações eletromagnéticas que envolvem o ser humano. Aqueles espíritos que estiverem mais presos aos sentimentos densos da alma precisariam ir para outra escola e assim despertarem as suas consciências. O mundo e as relações interpessoais deverão ser de amor e a cooperação entre os povos.
e os anseios coletivos sobrepor aos individuais. E essa evolução planetária faz parte do planejamento feita pelo Mestre Jesus. Temos aqui o relato de um espírito que foi publicado na Revista Espírita de 1868, onde ele fala que será o fim do mundo, da superstição, do despotismo, dos abusos mantidos pela ignorância, pela malevolência e pela hipocrisia. Será o fim do mundo egoísta e orgulhoso, do pauperismo, de tudo o que é vil e rebaixa o homem. Numa palavra, de todos os sentimentos baixos e cúpidos, que são o triste apanágio do vosso mundo. Um período de depuração terrestre termina neste momento. Um outro vai começar. Tudo concorre para o fim do velho mundo, e os que se esforçam por sustentá-lo trabalham energicamente sem o querer para a sua destruição. Sim, o fim do mundo está próximo para eles. Pressentem-se e se apavoram. Crede bem, mais que do fim do mundo terrestre, porque é o fim da sua dominação, de sua preponderância, a que se apegam mais do que a qualquer outra coisa. E isto não será em relação a eles a vingança de Deus, pois Deus não se vinga, mas a justa recompensa de seus atos. Essas são palavras de um espírito a respeito deste fim do mundo. Seria, então, o fim dessas coisas ruins, desses sentimentos ruins que as pessoas nutrem. Pois para haver esse mundo de regeneração, apenas o bem e as pessoas boas que viverão nesse novo mundo. As dicas do Espírito Emmanuel situam o período do Apocalipse a partir do desencarne de João Evangelista. Será demonstrado e separado que o Apocalipse termina, apresentando traços característicos de um mundo ditoso, passando-se obviamente pela fase de regeneração. Dessa forma, é autorizado concluir que as dores e aflições que marcam a face do planeta de provas e expiações estão abrangidas pelo período do Apocalipse. Por sua vez, cabe considerar que as vicissitudes típicas do período de provas e expiações não estão todas inseridas na fase denominada de grande tribulação. Em outras palavras, as tribulações relativas ao domínio da besta apocalíptica por 1260 anos não são as únicas abrangidas pelo lapso temporal objeto do Apocalipse, do ponto de vista da revelação atual. Tenha-se que desde as manifestações compiladas por Allan Kardec, os espíritos previram para a regeneração as múltiplas causas da destruição que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades. Igualmente, a mediunidade de Chico Xavier adverte para a grande probabilidade de uma terceira guerra mundial, contexto no qual o Brasil acolheria inúmeros sobreviventes. Uma vez que o Apocalipse se encerra com a apresentação de um planeta ditoso ou, no mínimo, de um planeta regenerado, é evidente que eventos turbulentos nessa natureza somente poderão se situar em momento intercalar. Então, essas são palavras de grandes médiuns
que tiveram essas informações através dos espíritos evoluídos, explicando sobre o que seria esse apocalipse e que teria a ver com a transição planetária. E, entretanto, o mais importante é saber que ainda há tempo para acontecer essa transformação moral nas pessoas. Seria necessário encontrar nos corações das pessoas aquela semente da mudança, aquela vontade sincera de ser seres humanos melhores. Então é assim que o Espiritismo explica o Apocalipse, né? Esse livro tão cheio de enigmas que traz uma certa dificuldade para algumas pessoas entenderem, que gera muitas imaginações sobre isso, né? Sobre essa ideia de fim do mundo. E o que vai se encerrar é o ciclo do planeta. Se encerra um para se iniciar outro. Já estamos vivendo essa época de transição. Assista o vídeo sobre a pandemia e a transição planetária, que você vai saber um pouco melhor sobre isso, tá mais explicado tudo isso lá, como que essas coisas estão acontecendo e quanto tempo que vai durar essa transição até encontrarmos, até termos um planeta de regeneração. Também assiste o outro vídeo que tem aqui sobre essa reflexão, despertando a consciência nessa época de transição, onde eu te chamo a refletir sobre as coisas que acontecem com relação também à pandemia, sobre o que as pessoas estão aprendendo com isso, qual seria o significado de tudo isso, e você vai poder encontrar algumas respostas nesses vídeos. Então, fica aqui no canal, assista os outros vídeos que já tem por aqui relacionados a esse tema, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link deles, que você pode assistir para despertar a sua consciência para muitas verdades da vida. Se você não entendeu alguma coisa relacionada a esse conteúdo que eu trouxe hoje aqui para você, se faltou uma explicação melhor sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão, o que você gostaria de saber mais, se teve alguma coisa que você não entendeu, pode deixar a sua pergunta que eu posso vir aqui fazer um outro vídeo esclarecendo as dúvidas, falando mais sobre esse assunto, explicando melhor alguma outra coisa que você gostaria de saber. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, fica acompanhando os próximos vídeos que vem por aí e compartilha esses conteúdos com outras pessoas que você sabe que gostam de saber mais sobre esses temas e estão precisando despertar a consciência para esses temas. Obrigada pela sua atenção. Fica aqui no canal assistindo esses outros vídeos. Deixe o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. E muitos beijos em sua alma. E até o próximo vídeo.